Good afternoon and welcome to Boa tarde, today's bem-vindo à Downing Street conferência de press imprensa de conference. Downing I'm Street pleased de to be joined hoje. by Tenho o Professor prazer de Jonathan contar com a Van Tam, presença do professor Deputy Jonathan Medical Van Tam, Officer, subchefe and also médico, Professor e Yvonne também da Doyle, professora Medical Yvonne Director Doyle, of diretora médica da Saúde Let me Pública just start by England. saying, I think on behalf Permita-me of que all, comece por huge dizer, penso em congratulations nome to de the Prime Minister todos nós, and to enormes Carrie felicitações ao on the wonderful news primeiro-ministro e a of their Carrie boy. pela maravilhosa I spoke to notícia the do PM nascimento do seu and filho. Falei com o both mum and primeiro-ministro e son posso seem dizer really que well. tanto mãe como filho estão a sair-se muito bem. Now next, let me give A an seguir, update on the latest permita-me que data faça uma atualização dos últimos dados sobre o coronavirus coronavírus. data file. And I can report Posso that informar through the que, government's através do ongoing programa de monitoring and testing testes de program, curso do as of governo, today, a partir de there have now hoje, been 818.539 testes foram feitos para o vírus em todo o Reino Unido, incluindo 52.429 ontem. 165.221 pessoas apresentaram resultados positivos, o que representa um aumento de 4.076 em relação ao número de ontem. Como anunciou o secretário de Estado de Saúde, a partir de hoje vamos passar a um sistema diário melhorado de notificação de mortes, de modo a incluir as mortes em todas as situações, sempre que o indivíduo tenha tido resultado positivo nos testes de Covid-19. E esses números mostram que até ontem, relativamente à nova medida, registramos um total de 3.811 mortes adicionais, e penso que é importante dizer que essas mortes foram repartidas pelo período de 2 de março a 28 de abril, pelo que não representa um aumento súbito no número de mortes. Infelizmente, os números de hoje mostram mais 765 mortes em comparação com ontem. Vou deixar a professora Doyle falar sobre os pormenores dos dados. Penso que nunca devemos perder de vista o fato de que, por detrás de cada estatística, há muitas vidas humanas que se perderam tragicamente antes do tempo. Prestamos também homenagem, evidentemente, aos que cuidam dos doentes, e ontem, às 11 da manhã, todo o país observou 1 minuto de silêncio, um momento para refletir sobre o sacrifício de todos os nossos trabalhadores da linha de frente que morreram enquanto se dedicavam a cuidar dos outros e a servir os outros. 16 de abril, defini com 5 princípios que norteariam a nossa abordagem de transição do atual conjunto de medidas de afastamento social em vigor para uma segunda fase. Continuamos a ver nos dados provas de que o achatamento do pico de vírus, o que só está a acontecer porque cumprimos 2 dos pilares centrais da nossa abordagem estratégica. Em primeiro lugar, reforçamos a capacidade do NHS através dos hospitais Nightingale, da capacidade de cuidados críticos adicionais, mais leitos e ventiladores, mais médicos e enfermeiros. Em segundo lugar, introduzimos medidas de distanciamento social no momento certo, orientadas pela evidência científica e médica. O apoio esmagador do público a essas regras ajudou a salvar vidas e proteger o NHS de ficar sobrecarregado. Ainda estamos a atravessar o pico, e este, como já disse, é um momento delicado e perigoso nesta crise. Portanto, sei que muitas pessoas fizeram muitos sacrifícios, e é por isso que é tão importante não desistamos agora e corramos o risco de desfazer todo esse trabalho árduo. Assim, ao olharmos para o futuro, os nossos 5 testes continuam a ser fundamentais. Em primeiro lugar, temos de continuar a aumentar a capacidade do NHS. Em segundo lugar, temos de assistir a uma redução sustentada e consistente do número de mortes. Em terceiro, temos de assistir a novas reduções da taxa de infecção para níveis controláveis em todas as áreas e cenários relevantes. Em quarto, temos de estar confiantes que o NHS será capaz de fazer face a futuras exigências, inclusivamente em resultado de quaisquer alterações às medidas existentes ou medidas que venhamos a tomar. Em quinto lugar, e essa é provavelmente a mais crítica de todas, temos de estar confiantes de que quaisquer ajustamentos às medidas atuais não nos trarão risco de um segundo pico de infecções que possa sobrecarregar o NHS. Um segundo pico seria prejudicial
prejudicial para a saúde pública, resultando em muito mais mortes por Covid-19. Isso por si só conduziria a um segundo confinamento, infligindo mais dores econômicas prolongadas ao país. E como o presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, afirmou na semana passada, isso não só seria economicamente perigoso, como infligiria um certo golpe na confiança do público. Essa questão de um segundo pico e da necessidade de o evitar não é um risco teórico e não se limita ao Reino Unido. Tendo flexibilizado as restrições na Alemanha durante a semana passada, assistiram ao aumento na taxa de transmissão de coronavírus e a chanceler Merkel afirmou publicamente e deixou claro que poderão precisar de um segundo bloqueio na Alemanha caso a taxa de infecção continue a aumentar. Portanto, este risco é muito real e é vital que procedamos com cuidado, guiados pelos pareceres científicos, para que o nosso próximo passo nesta crise seja seguro. Não devemos arriscar os sacrifícios e os progressos que fizemos. Temos de continuar a seguir as provas científicas e temos de continuar a tomar as decisões certas no momento certo. Estamos a trabalhar em todas as opções potenciais para uma segunda fase. Há luz no final do túnel. Quer se seja um trabalhador do NHS na linha de frente, quer seja um pai em casa com os filhos pequenos. Mas temos de ser pacientes e cuidadosos ao passarmos por este momento de risco máximo. Portanto, vamos esperar pela próxima revisão dos dados do SAGE no início de maio. Estamos a acelerar os testes, com capacidade a ultrapassar os 73 mil por dia e 52.429 testes realizados ao dia. E a elegibilidade para esses testes foi alargada para incluir qualquer pessoa que precise ir trabalhar e não possa trabalhar remotamente e que tenha sintomas. Isso inclui também qualquer pessoa com mais de 65 anos com sintomas e todos os residentes no domicílio. E ao mesmo tempo que aumentamos a capacidade de teste, continuaremos a trabalhar na nossa capacidade de rastreio e localização, que será uma componente-chave na próxima fase da crise. Continuaremos a fornecer ventiladores e equipamento de proteção pessoal em casa. Paul Dayton está a liderar o esforço nacional para aumentar a produção e a oferta a nível nacional. Continuaremos a abastecer de PPE no estrangeiro, assumindo-nos como um comprador internacional. Nos últimos 10 dias, asseguramos mais de 5 milhões de máscaras da China. Tivemos 3 voos da Turquia, porque sabemos que cada um desses artigos de PPE é necessário para aqueles que trabalham tão arduamente na linha de frente, tanto no NHS como nas nossas casas de repouso. O nosso esforço internacional não se limita às aquisições. Posso dizer que também fizemos enormes progressos no regresso de nacionais do Reino Unido, que de outra forma correriam risco de ficar retidos no estrangeiro. Desde o surto de Wuhan, ajudamos e calculamos o regresso de 1,3 milhões de britânicos em voos comerciais. E fizemos trabalhando com as companhias aéreas e com os governos para garantir que os voos pudessem funcionar e que o espaço aéreo continuasse aberto. E trouxemos de volta mais de 200 mil britânicos da Espanha, 50 mil da Austrália e mais de 11 mil do Paquistão, para citar apenas 3 países. Para além desses voos comerciais, também fretamos voos, onde não eram possíveis ações comerciais. E chegamos agora à fase em que trouxemos de volta mais de 20 mil britânicos em 21 voos. Isso inclui mais de 9 mil britânicos da Índia, 2 mil da África do Sul e 1.200 do Peru. Em termos de repatriações, vale a pena ter também presente que no dia 17 de março, quando mudamos os nossos conselhos de viagem para aqueles que viajam em navios de cruzeiro, havia algo como 19 mil britânicos em 60 navios de cruzeiro que navegavam pelo todo o mundo. E as restrições fronteiriças também foram impostas por país atrás de país. Enfrentamos uma tarefa assustadora para levar o nosso povo de volta para casa. Mas mantivemos-nos firmes e 6 semanas
semanas mais tarde, temos agora todos os 19 mil passageiros britânicos de regresso a casa, sãos e salvos. Foi um esforço enorme e reconhecemos que o trabalho ainda não está feito. E vamos continuar este esforço sem precedentes, com mais voos da Nova Zelândia, Paquistão e Bangladesh, entre outros, durante a próxima semana mais ou menos. Por conseguinte, devo prestar homenagem ao excelente trabalho das equipes consulares que trabalham noite e dia em Londres e nas embaixadas e altas comissões em todo o mundo. Por último, o ministro da Saúde anunciou na semana passada que tiveram início os ensaios no Reino Unido, uma vez que recorremos ao incrível talento científico que dispomos neste país para procurar uma vacina. E esse esforço também tem uma dimensão internacional. Assim, anunciamos hoje que o Reino Unido irá oferecer à Aliança Internacional de Vacinas o equivalente a 330 milhões de libras por ano durante os próximos 5 anos, à medida que procuramos desenvolver uma vacina não só para proteger o povo britânico, mas também para ajudar a imunizar milhões de pessoas em todo o mundo, combinando a profundidade do nosso know-how inovador com a grande determinação que tem caracterizado o nosso esforço nacional para derrotar o coronavírus.